Você não acha, inclusive, Yuri, que rola uma certa romantização e uma certa mistificação da ideia de despertar espiritual atualmente? Eu sempre tenho essa sensação. O que você acha disso? Meu querido, que pergunta fabulosa. Fabulosa. Eu tô em total acordo, porque existe muito esse termo, essa expressão, né? Despertar, a pessoa é desperta, somos despertos, estamos aqui falando, os não despertos não vão entender nada, aquela coisa assim. Na verdade, para mim, eu acho isso um pouco de uma certa presunçãozinha, porque assim, eu acho que a gente desperta o interesse por essas coisas. E a gente começa a correr atrás. Só que o processo ele é muito longo, ele é muito contínuo. Quando alguém vem e fala assim, quando que você despertou? Eu digo, meu amigo, eu ainda não despertei. A gente está despertando. Assumir isso é uma coisa delicada, né? Eu sou desperto. Não, eu posso ter despertado o interesse pelo campo. Aliás, o meu ego, a minha mente podem ter despertado o interesse pela seara espiritualista, da mesma forma que o ego, o interesse do outro aqui do meu lado, despertou de repente o interesse para o campo das artes. E até aí estamos empatados, ninguém é superior a ninguém. Às vezes a pessoa que está se colocando no campo das artes, com coração, com presença, fazendo uma coisa bacana e se conectando a partir daquilo, às vezes a alma dela está se conectando e se alinhando muito mais do que a minha. Que eu acho que eu estou cheio da vantagem, porque eu estou desperto, mas na verdade não. Eu despertei o meu interesse. Todo ego, toda mente tem interesse para alguma coisa. Agora, eu posso despertar meu interesse pela espiritualidade e usar isso muito mal. Inclusive, tão mal a ponto de me achar superior a quem não está na seara espiritualista. E a gente vê muito isso, né? Nesse meio, existem muitas ilusões, e é uma ilusão muito, muito difícil de ser identificada, porque é uma ilusão que se traveste de luz, inclusive para nós mesmos. Para nós mesmos. Não é necessariamente uma questão da pessoa ser mal intencionada, só que é o que você comentou, é uma mistificação, é uma fascinação, que às vezes a gente perde um pouco o ponto do discernimento e às vezes começa a sentir que nós somos, sabe, mais, né, esse tipo de coisa. Então, é uma coisa que eu tento evitar, também por questão de sobrevivência, porque eu percebi o seguinte, isso é uma coisa que precisa ser falada, questão de utilidade pública. Sempre que a gente assume alguma coisa, eu tenho percebido, o plano espiritual cobra isso da gente. Por exemplo, quando eu comecei a dar palestras na adolescência, sempre que tinha um tema, eu vou falar sobre tal tema no domingo. Durante aquela semana, só aconteciam na minha vida desafios relativos àquele tema. Como quem diz assim, você vai falar disso para os outros? Você vai assumir isso? Então, você vai ter que começar a bancar. Então, com o tempo, eu fui percebendo que nesse âmbito é bom a gente ficar mais de boa, entendeu? Fazer o nosso trabalho, mas com uma consciência simplesmente de dever e de simplicidade. Eu sei que isso não coloca ninguém acima de ninguém, né? Porque a gente está falando de espiritualidade que tem mais luz aqui do que qualquer outro lugar. Eu acho que caráter define caráter, educação define educação, respeito define respeito, e pode ter no âmbito espiritualista, como não ter, e pode ter em outros âmbitos, às vezes até mais do que no ambiente espiritualista, como também pode não ter. Então, acho que o caminho é muito longo para a gente cantar a vitória antes do tempo. Então, assim, eu não despertei, eu despertei o interesse. Agora, o despertar da consciência... Eu também não, de vez em quando eu até ronco. Eu mesmo escuto o meu. E acorda com o próprio ronco depois, né? Acordado, acordei ainda não. Eu fico lá sonhando que estou acordado. Mas, Yuri, eu até que acho que esse certo oba-oba em torno da ideia de despertar da consciência, despertar espiritual, essa certa mistificação romantizante, ela, embora cause um certo prejuízo, porque cria uma certa confusão quanto ao que é verdadeiramente o despertar, por outro lado, eu percebo que, se por um lado isso se transformou numa espécie de ideologia cultural que se apropriou dessa ideia e acaba se tornando
um alimentador de nossa tendência a buscar status, né? Referências de status, né? O status do despertar espiritual agora tá na moda, né? Mas, por outro lado, eu acho que isso também parece estar, parece ser uma expressão do nosso tempo, no sentido mesmo da transição planetária, de alguma forma, onde o interesse das pessoas começa a ser voltado para esse campo, né, consciencial, esse campo que transcende a mera materialidade, né, e procura questionar sobre a possibilidade outra de multidimensionalidade, de um sentido da sua própria vida, quem sou eu, de onde vim, para onde vou. Essas questões são questões legítimas e é oportuno, é bom que elas surjam, mesmo que a título de modismo, mesmo que a título de distorção ideológica, de apropriação egóica e tudo mais. Mas é bom também que existam alguns velhinhos ranzinza, que nem a gente, para de vez em quando dar uma cutucada e falar, ó, galera, será que é isso mesmo? Será que o buraco não é mais em cima? Será que o chakra não é mais em cima? Né? Porque se isso não é o despertar espiritual verdadeiro, e aí eu pergunto a você, meu amigo, que diz que não despertou ainda, e eu também não. Mas se isso não é o verdadeiro despertar, o que você, Yuri Levi, conjectura ou intui que seja o verdadeiro despertar da consciência? Maravilha. Primeiro, Júlio, o que você falou é fantástico, porque assim, acaba servindo de chamariz. Então, tem a parte que precisa ser lapidada, mas é o que você falou. Às vezes, muita gente acaba entrando nesse meio chamada por isso. O nosso mundo ele é feito de marketing, entendeu? Você tem que fazer a propaganda para as pessoas se conectarem de alguma forma. Depois que elas se conectam, aí que a coisa vai se aprofundando, mas é o que você falou. E eu acho que é justamente isso, é um termo muito próprio, inclusive, dessa fase mesmo do planeta, né? E combina com essa fase do planeta. E atrai, né? Quando as pessoas elas estão tão envolvidas, sabe, a nossa sociedade ela é complicada, sabe? Ela é complicada, ela tá bagunçada, tem tanto estímulo de ódio, de violência, de superficialidade, de imediatismo. Então, assim, quando a pessoa ela encontra um chamariz que tira ela um pouco daquilo, é vantagem, né? Ela precisa encontrar um estímulo proporcionalmente à altura dos estímulos que ela aprendeu a receber no meio social, para que ela entenda que existem outras possibilidades, e não outras possibilidades no sentido de serem diferentes, mas no sentido de oferecerem a possibilidade de uma plenitude crescente cada vez maior. E aí, Júlio, respondendo o cerne da sua pergunta, eu imagino que esse despertar que eu perscruto, que nós buscamos, e que por mais que a gente tenha boa vontade, a gente vive tropeçando, mas nós insistimos. Eu acredito que está na direção do apercebimento da nossa natureza verdadeira e consciência acerca dela, experiencial, em unidade com a consciência causal, que é a presença de Deus. A presença desse amor, que não é um amor piegas, porque isso é interessante. Muitas vezes, nesse meio, as pessoas até se aproveitam disso. Eu vou dar um exemplo. Tendo o canal no YouTube, eu percebo que quando a gente vem falando sobre a questão do amor, da espiritualidade, tem gente que fala assim, eu não fui com a cara dele, eu vou lá bater nele, eu vou lá encher o saco dele. Por quê? Porque ele fala de amor. Logo, quem fala de amor vai deixar eu bater, né? Vai deixar eu fazer o que eu quiser, vai deixar abusar, vai deixar violentar. E no início, eu achava isso também. Eu achava que, assim, não, o amor, ele sorri para tudo, né? O amor, ele sorri para tudo, ele fala assim para tudo, e só me danei com isso. E aí eu aprendi posteriormente com a Patrícia do Santuário Vale da Rainha, que existem duas polaridades do amor. Existe esse amor que ele é o carinho, que ele é o acolhimento, que ele é o colo, mas existe também uma polaridade do amor que é a austeridade, que é firmeza, que é assertividade,
que dá segurança, proteção, inclusive para que o carinho tome o espaço que precisa, né? Então, eu tive que aprender que até essa consciência de amor está para além daquilo que a gente ainda concebe, né? Então, a gente está buscando entender como é que isso funciona. Mas eu acredito que esse verdadeiro despertar esteja justamente nesse sentido da autorrealização, né? No sentido da percepção do si mesmo em unidade com Deus e da síntese saudável do acesso a esse patamar ampliado de consciência ao nosso nível humano, integrando essa amplitude dessa luz que traduz tantas virtudes que nós consideramos, amor, paz, abundância, alegria, mas também no nível humano, porque humanos estamos. Por que eu digo isso? Porque nós sabemos hoje em dia que acessar estados expandidos de consciência, estados transpessoais de consciência, não é uma coisa tão impossível quanto muitos iniciados do passado apresentavam isso para a gente. Antes a gente lia livros de grandes yogis falando, nossa, o mestre que entrou em samadhi profundo, nossa senhora! Hoje em dia, pega um moleque de 16 anos, vai lá num ritual de ayahuasca e de repente está tocando estados semelhantes. E assim, eu não participo, nunca tomei ayahuasca, mas eu sei que isso é possível. O meu caminho é da meditação. E no caminho da meditação, isso sempre foi didático. O yoga sempre trouxe um caminho prático, técnico, nada imaginário, mas técnico para você acessar esses estados. Então, assim, existe como você acessar esses estados. Tinham sábios da Índia que diziam que se você tiver uma prática constante, dependendo dos seus sanskaras, ou seja, as tendências psicológicas inconscientes herdadas de encarnações pregressas, dependendo da sua prática e dos seus sanskaras, você pode atingir esse samadhi em 3, em 6, em 12 anos de prática. Então, é possível você acessar esse pico. E digo mais, Júlio, Priscila, eu acho que vocês já perceberam isso. Hoje em dia é muito mais comum as pessoas acessarem níveis próximos de expansão de consciência em diferentes áreas, níveis de êxtase místico, de consciência expandida, aquilo que o Freud chamava de consciência oceânica, enfim. Só que a gente está percebendo uma coisa que eu acho que vai ser a contribuição consciencial nossa em relação àquilo que as gerações passadas trouxeram, né? Os yogis das gerações passadas. Por quê? Os yogis das gerações passadas, eles traziam para a gente uma percepção, e não só os yogis, nós estamos falando assim, do yogi no sentido amplo, estamos falando dos padres do deserto, nós estamos falando de uma Santa Teresa d'Ávila, né? Independente da nomenclatura, mas desses que buscam e realizam essa comunhão com Deus. Nós estamos percebendo o seguinte: nas gerações passadas existia um discurso de que era muito difícil, muito impossível atingir esses estados de consciência, e logo quem atingia esses estados de consciência, você já colocava na alcunha assim, de mestre, de iluminado, de santa, esse tipo de coisa. E claro, dentro daquele contexto, fazendo jus, né? Ainda mais o contraste que isso causava diante do contexto da época. Só que nós estamos percebendo hoje em dia que você acessar essas experiências transcendentais, transpessoais, essas experiências de pico de consciência, não necessariamente simboliza o fim de alguma linha ou atingimento de alguma meta, porque se o ego, se o nível da personalidade não tem maturidade para digerir aquela experiência, ele pode transviá-la, ele pode pegar aquela percepção, né, e não se educando diante dela, se deslumbrando com ela, pode acabar se achando acima do bem e do mal, pode começar a se achar melhor do que realmente é, e aí começa a se perder. Ou seja, eu percebo que esse despertar real não é apenas nós percebermos a nossa unidade com o absoluto, que, se você for ver, a gente não está fazendo mais do que obrigação, porque nós estamos vendo aquilo que nós sempre fomos. Agora, eu acho que essa dinâmica constante de crescimento envolve
também o nível humano, do ir se educando e se trabalhando para se tornar um recipiente cada vez mais preparado para se alinhar em unidade com essa luz e conseguir sintetizá-la, digeri-la sem causar indigestão, digeri-la no nível da personalidade, traduzindo-a em forma de valores. Valores. Antes eu achava que o despertar era só abrir a consciência e ficar em êxtase místico. Hoje eu percebo que isso é só o início do caminho. O nível da personalidade, por exemplo, a gente teve recentemente a polêmica com o Dalai Lama. Independente das opiniões, a gente vê o quê? Uma pessoa que meditou a vida inteira e que tem uma vasta experiência e que acessa esses estados. Acessa. Vai falar que o Dalai Lama não acessa? Acessa, só que ainda tem o nível humano. Esse nível humano, ele também vai se desenvolvendo com o tempo, até para assimilar e conseguir traduzir aquela luz que no nível além do ego você acessa. Mas quando está no ego, né, como que você sintetiza isso? Então, esse trabalho de sintetizar, de ajustar o nosso eu humano ao eu divino, para que não haja mais separação, eu acho que é o início desse caminho. Existe uma frase que diz que todo mundo quer ser Deus, é uma frase cristã, né? Mas que diz que todo mundo quer ser Deus, mas que Deus, quando veio à Terra, só quis ser humano. Meu pai dizia uma coisa e ainda diz que eu acho que é algo fundamental nesse caminho, pelo menos para mim, que tem me orientado. Ele diz assim: tem muita gente que quer ser espírito de luz sem antes buscar ser um bom ser humano, apenas um bom ser humano. E na atual fase da minha vida, isso tem sido mais interessante para mim, tem permeado as minhas buscas muito mais do que ficar virando os olhos em êxtase místico, como era a minha busca da adolescência. Inclusive, Yuri, eu não sei se você conhece, tem um livro que eu gosto muito, é um dos meus livros de cabeceira, que fala sobre esses temas da jornada espiritual em diversas tradições, e cujo título, a meu ver, é uma síntese disso que estamos falando aqui agora. Você deve conhecer, é um livro do Jack Canfield, que chama Depois do êxtase, lave a roupa suja. Conhece esse livro? Conheço. Eu acho esse título ótimo, que é perfeito quanto a isso aí, né? A realidade material, não importa se você acessa lá o plano mental, o êxtase místico, etc., depois você volta, né? Iluminação mesmo parece ser apenas quando você se estabelece consciencialmente naquele nível, né? Onde aí você passa a perceber que tudo, de alguma forma, é você também, né? E aquele ego que era o mediador da sua relação com o real não está mais no poder. Ele continua existindo, mas é apenas uma luva, né? Cuja mão da essência move para onde a vontade da vida determina. Né? Não, tem gente que acessa esses estados e continua fazendo besteira. E o que vai envolver todos nós, inclusive, né? Você comentou o título do livro, tem uma historieta hindu que diz o seguinte, que tinha um discípulo e um mestre. O mestre falou para o discípulo: olha, eu vou entrar em samadhi, eu vou entrar num estado superior de consciência ali, em meditação profunda, só que antes eu estou com sede. Você pode me trazer um copo d'água? Aí o discípulo foi lá buscar o copo d'água, só que quando ele voltou, o mestre já estava em meditação profunda. E aí o mestre ficou naquele estado iluminado durante 12 anos. Não comia, não bebia, estava em êxtase durante os 12 anos. E o discípulo sempre ali do lado, esperando com um copo d'água na mão. Aí depois desses 12 anos que o mestre saiu desse estado meditativo, na hora que ele voltou e olhou para o discípulo, a primeira coisa que ele falou para o discípulo foi: eu estou com sede, me traga um copo d'água. Ou seja, o êxtase não anulou a dimensão humana. A dimensão humana tem que estar integrada a isso, não anulada por isso. É vero, é vero.